Esse vídeo vai dar o que falar. Mas, hein, vamos lá, né? Fazer o quê? Esse assunto tem que ser pautado e a gente tem que falar sobre isso. Tem gente que acha, e aí é uma opinião legítima, que tem que ser rebatida com argumentos, de que o seu empenho em relação à campanha do Flávio Bolsonaro, agora definida pelo próprio Jair, é um empenho tímido, digamos assim. Suas redes sociais são uma bazuca, você é um comunicador muito eficiente, basta entrar no seu X e ver a quantidade de ataques que você vem fazendo ao PT, que você também faz aos arbítrios do Supremo, mas em relação ao apoio da candidatura do Flávio, alguns consideram um apoio tímido. Como é que você pretende agir daqui para frente? Você vai estar em palanque com ele? Você vai estar dedicando a sua bazuca, os seus milhões de seguidores, a convencer que o Flávio realmente pode ser esse Bolsonaro mais moderado? Consta, é engraçado, né? Porque as pessoas que ficam me acusando de ele deu um apoio tímido, ele não falou da Magninchi, ele não deu um devido apoio a Eduardo e Paulo, etc. É engraçado porque o que eu sinto é que nada que eu fizer vai ser suficiente. Essa que é a realidade, né? Eles disseram que eu não dei apoio suficiente à anistia. Gente, com todo respeito, durante 6 meses na CPMI do dia 8, quando todo mundo estava com medo de falar do Alexandre de Moraes, eu estava lá falando. E não vou falar quem não estava lá, mas eu estava lá. A gente foi em todas as manifestações da anistia na Avenida Paulista, a gente se desgastou ali, porque, ora, o Alexandre de Moraes está prendendo pessoas por palavras. Eu poderia ter sido preso, poderia ter sofrido busca e apreensão, eu estava colocando o meu na reta, e ainda assim eu decidi enfrentar, mas todos esses, obviamente, sem enfrentar, calados e sem dar a repercussão. Eu estive na Papuda, Constantino. Eu fui na Papuda, visitei o Clesão, fui na Comé também, visitei as mulheres que estavam presas, visitei diversos familiares presos, também no dia 8 também do meu estado. A gente ocupou a mesa, estive ali na frente, entendeu? A gente fez um documentário de 10 vídeos, mostrando os vídeos mais absurdos, de casos absurdos de pessoas presas no dia 8 de janeiro. Fiz dezenas de vídeos que deram milhões de visualizações a respeito da anistia. Enfim, fiz uma carta aberta, né, ao presidente Bolsonaro antes dele, enfim, ser preso, mostrando a importância, né, dele para o Brasil e por que ele deveria também ser alcançado também pela anistia. Mas ainda assim, na narrativa dessas poucas pessoas, isso daí não vale de nada. O importante mesmo é bajular. E eu não sou o tipo de cara assim. Eu acredito que a gente precisa, cada um, entender que a gente alcança certo tipo de pessoas. Então, eu alcanço várias pessoas que muitos outros não alcançam. E eu preciso utilizar isso para o bem da direita. Então, quando, por exemplo, eu faço um vídeo do Pix, que mesmo eu não citando o Bolsonaro, porque eu sabia que isso poderia, enfim, gerar um atrito, um nojinho de alguém ali de compartilhar o vídeo, quando eu bato e desgasto o governo Lula, eu tô ajudando quem? Eu tô ajudando, obviamente, o opositor do Lula, que é Jair Bolsonaro. Então é engraçado que as pessoas, né, acusam, né, de estar fazendo um apoio tímido ao Flávio, mas o Flávio mesmo não acha isso, né? Ele compartilhou o meu post quando eu apoiei ele, agradecendo o apoio, me compartilhou nos stories, né? Deu falando ele na entrevista agora recentemente no SBT News. Eu também postei também um vídeo dele me elogiando também, enfim, no Léo Dias. Então, o que eu sinto é que essas pessoas, e se você para estudar um pouquinho Saul Alinsky, eles têm uma mentalidade revolucionária, que anteriormente não se podia colar com o Pablo Marçal, porque, enfim, ele era o cara do sistema, era o candidato Alexandre de Moraes, e de forma alguma a gente tem que compor, mesmo que seja difícil, mas com o sistema, que na época representava o Nunes. Aí o interessante é que agora, e sem defender um lado ou outro, mas interessante que esse mesmo pessoal defende que o Tarcísio é sistema e, portanto, deve empurrar ele para fora e trazer pessoas como o Pablo Marçal. E, mais uma vez, deixando bem claro, não acho errado ele apoiar o Flávio recebeu o apoio dele, para mim tudo certo. Isso aí é política, mas como fica a coerência dessas pessoas, né? Que, enfim, colocaram ele como um garoto do Alexandre de Moraes, cadê ele na anistia, e agora tá feliz porque ele apoiou o Boulos. Então, o Boulos não, que apoiou o Flávio Bolsonaro. Então, percebe que a falta de coerência acaba nos manchando. E o interessante, Constantino, é que em diversos momentos eu me mantenho em silêncio exatamente para preservar algumas figuras. Porque se eu for falar tudo que eu sei, e se eu for usar todas as armas que eles usam contra mim, porque a gente não usa tudo que eu sei contra eles, né? Eles não, eles podem usar todos os meios para poder nos atacar. Eu sei que eu vou estar gerando uma briga muito grande. E esse desgaste é para a direita como um todo. Então eu preservo a direita, coisa que eles não fazem, porque eles literalmente, mais do que nunca, estão mostrando que eles só estão preocupados em si próprios, né? Só estão preocupados, enfim, com o poder, e com o poder acima de tudo, com o capital político. E mesmo sobre todos esses tipos, né, aí de ataque, graças a Deus, hoje saiu uma pesquisa, né, da Atlas Intel, me colocando aí como o político mais bem avaliado do país. E eu fico feliz de verdade, porque, assim,
Só Deus sabe, cara, da quantidade de sacrifícios que eu faço, visível e invisível, para poder me manter não somente como um bom parlamentar, mas o mais importante, né, me colocar como um bom pai, me colocar como um bom marido. Estou sofrendo diversos processos, diversas naturezas, pagando multas de 40 mil, de 60 mil para processos, sabe, ridículos de perseguição LGBTQI. Tô com várias AIDs ali no STF, posso perder meu mandato a qualquer momento, processo no terreno. Então, assim, o engraçado é que, no meio disso tudo, Rodrigo, você tem as pessoas querendo colocar a culpa nos parlamentares da Magnitsky ter caído. Isso é de uma canalice gigantesca. O projeto da dosimetria foi apoiado pelo presidente Bolsonaro. Isso foi falado por mim, pelo próprio Flávio, sabe? Pelo próprio porta-voz do Bolsonaro. Olha, apoia, seja favorável, porque o Bolsonaro quer, mesmo talvez que não alcance ele entendeu que essas famílias precisam estar em casa. E, poxa, que generosidade, que coração do Bolsonaro em fazer isso. Aí as pessoas que dizem estar ao nosso lado se coloca a culpa nos parlamentares. E eu sou prova viva, Rodrigo, de que os parlamentares ali de direita, não na sua totalidade também, porque tem muitos que, enfim, falam muito, mas não aparecem absolutamente nada. Eu fiquei até 4 horas da manhã na Câmara semana passada. Cabe Gilberto fica lá até tarde, Gayer, Zucco, Cristonieto, Detone, o André Fernandes, Felipe Barros. A gente tem uma gama, Carlos Jordi, gigantesca de pessoas que estão ali diariamente, cara, trabalhando para poder ajudar. E aí coloca-se a culpa em cima dos parlamentares. E, poxa, eles estão dizendo o quê? Que a culpa é da dosimetria. Então, quem pediu para votar favorável foi o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é culpado por derrubar a Magnitsky. Então, compreende o problema que isso vai gerando, porque é uma mentira e não tem coesão. Então, o que eu peço para as pessoas, não é nem para essas pessoas em si, porque eu sei que vários ali não tem nem volta, mas para os brasileiros, né, que estão buscando uma consciência política como nunca antes, nunca antes teve esse desejo de ver um programa independente, de ver um Braddock, de ver um OS, de seguir jornalistas de direita, nunca teve tanto conteúdo de direita. Mas, ao mesmo tempo, o que eu busco não é essa quantidade, é uma qualidade. É você ter a capacidade de você analisar. Olha, a questão do SBT, o que aconteceu? Aconteceu isso, mesmo que esteja falando isso, mas aconteceu isso, vou reter o que é bom. A gente não quer, literalmente, que as pessoas sejam apáticas no nosso apoio. Eu quero que as pessoas nos apoiem de forma racional, de forma coerente, de forma honesta, porque é isso que vai dar continuidade à sobrevivência da direita. Se as pessoas estão achando que somente eleger um presidente da República de direita vai solucionar todos os problemas, você está extremamente enganado. Então, essa aí é a minha visão para tudo que tem acontecido aí. A gente tem agora a candidatura do Flávio Bolsonaro, né, que veio para ficar, muita gente achando ali que era um blefe ali no início, era só para ele conseguir finalmente pautar né, não a dosimetria no Congresso, né, mas a anistia, mas não é isso que a gente está assistindo. O Flávio realmente está fazendo uma campanha exemplar, né, botando as pautas importantes da direita, mas também fazendo esse trabalho de interlocução. Teve com o Pablo Marçal, teve ali o apoio, está tendo apoio de lideranças do centro. Como você vê, então, essa campanha do Flávio nesse aspecto? Você acha que ele vai conseguir trazer esse eleitor que é um pouco mais resistente ali ao bolsonarismo, vai conseguir unir a direita nessa campanha? Boa noite, Carol. Olha, o Flávio tem ido muito bem nas entrevistas que eu tenho visto dele, tanto no Ratinho quanto no Flow, tem se portado de uma maneira extremamente afável, né, para o público, preparado em diversos temas. E eu nunca preguei que a gente não deva ter alianças, né? Nunca preguei um puritanismo, né, político. Pelo contrário, eu acredito que a gente, de fato, precisa compreender que em determinados momentos existem pessoas que não tem como, de fato, nós estarmos ao lado para uma aliança que fira os nossos princípios e essência e valores. Mas no âmbito da política, a gente sabe que, principalmente no executivo, é necessário, sim, fazer alianças para poder chegar no poder. Obviamente, desde que isso não represente, digamos, um toma lá da cá espúrio, né? Porque a política é feita de interesse e não tem nenhum problema nisso. O nosso casamento, nossas amizades é feito de interesse, mas um bom interesse, né? A pessoa é uma pessoa agradável, você tem uma similaridade de gostos, de vontades, de humor, e tudo bem. Agora, dentro da política, então, tem que ser esse tipo de interesse. Não é o interesse que a gente vê, por exemplo, né, de Lula e Alckmin, né? Que eram inimigos mortais e, por conta de um interesse de poder, acima de tudo, eles se unem de maneira falsa para poder tomar o poder a qualquer custo. Então, essas alianças, né, e apoios que
o Flávio tem recebido, inclusive, né, para uma bolinha, né, do Twitter, né, de direita, que praticamente acusa todo mundo de traidor. Daqui a pouco o próximo passo é falar que o Bolsonaro é traidor do bolsonarismo, né, porque não vai restar ninguém mais para poder acusar de traidor. Para mim isso é política, para mim isso é natural. Eu mesmo sempre preguei, enfim, conversar com todos, dialogar com todos. Obviamente é muito diferente uma conversa, um diálogo, de uma aliança política que, enfim, você irá entregar algo que aquela outra pessoa, você também vai ter que entregar algo para ela que seja ruim. Dando um exemplo aqui, né? Suponhamos que você indique um ministro do STF que seja ali de centro, mas ele pede para você para poder ser favorável, né, ao aborto. Isso aí não é o tipo de aliança que eu estou defendendo, né? Obviamente eu defendo uma aliança em que entre os nossos princípios, os nossos valores, a nossa essência se mantém. Então, para mim é natural. Agora, engraçado, né, que muitos que nos acusavam, né, os intergalácticos, que diziam aí, né, sobre Pablo Marçal, mesmo não tendo nenhum tipo de relacionamento, de network, de business, de algo, enfim, informal com ele, quando vi ele no futebol lá com o Neymar, eles colocam como, né, se fosse o maior inimigo, né, do Bolsonaro, falou que ele é um traidor, etc e tal, e agora dando o apoio ao Flávio. E não discordo, tá? Acho que é natural da política a gente receber os apoios, porque a gente é infinitamente melhor do que o Lula. Só que para essa turminha fica aí, né, o aviso aí para os telespectadores, né, que prestem mais atenção em quem vocês escutam, em quem vocês dão a sua audiência, mesmo que seja pouca, mas que vocês dão ouvidos, porque essas pessoas literalmente são torcida. E a gente, quando, principalmente vocês, né, que fazem um trabalho jornalístico, vocês não podem ser torcida, né? Vocês têm que ser analistas, muitas das vezes a tua opinião vai gerar um atrito, mas é importante falar. Eu mesmo, quando lá atrás eu disse, olha, a gente não pode perder a eleição do ano que vem. Essa é a minha preocupação. Nós não podemos perder a eleição do ano que vem, porque a eleição do ano que vem significa mais 3 novos ministros do STF indicados pelo Lula. Significa mais 4 anos de Haddad tocando a nossa economia da forma como está. Eu não acredito que o Brasil consiga sair de uma recessão com 20 anos de PT no poder. Então essa é a minha preocupação, e eu deixei isso bem claro na reunião, quando o Flávio anunciou a sua candidatura ali. Eu falei, olha, Flávio, eu só acredito que a gente tem que ter a liberdade de, como direita, já que nós defendemos uma democracia, a liberdade de expressão, né, a liberdade de fala, e nós somos um grupo, nós somos um corpo, e cada parte do corpo tem a sua função, né? A mesma mão que ela afaga vai ser a mão, talvez, que vai dar um tapa para o bem, né? O mesmo olho que enxerga para poder não cair, também, enfim, o olho que também vai enxergar aquilo de bom, e tá tudo bem. A gente tem que ter a maturidade de, como um grupo, principalmente sabendo que a gente não pode cometer erros agora. A gente não tá numa época que a gente pode cometer o luxo de cometer erros, porque a esquerda ela é expert em propaganda e campanha, e não pode subestimá-los. Então, eu sempre preguei isso, que a gente mantenha uma coerência, e se for mudar de rota, né, que tudo bem, avise, vamos mudar de rota. Pessoal, antigamente a gente falou a respeito do centro, batemos muito do centro, mas agora a gente entendeu que precisa alocar as pessoas, né, de maneira correta, de maneira transparente, sem mudar os nossos princípios, e tudo bem. O que não dá é para ter, infelizmente, ali um grupo que as pessoas se tornaram PhDs em afastar as pessoas. E hoje, mais do que nunca, a gente tem compreendido que, se a gente não alcançar as pessoas ali, né, principalmente do centro, até mesmo pessoas, né, de esquerda, que não são tão de esquerda, outras pessoas irão alcançá-las. E eu pretendo sempre alcançar essas pessoas, porque, como cristão, eu não posso ficar pregando para convertido. Eu preciso alcançar as pessoas que não concordam comigo, as pessoas que estão ali muitas vezes em cima do muro. Então, muitas vezes eu preciso sim fazer uma meia-culpa, dar ali um quê, digamos, de razão para uma pessoa, talvez, que, eu não gosto do Bolsonaro nisso. Fala, tudo bem, ele pode ser um cara um pouco grosso, fala um pouco de palavrão, etc., mas olha isso daqui. E muitas vezes as pessoas da direita perderam essa capacidade de comunicação, de persuasão, de honestidade, de coerência de pautas e de agenda, e isso pode nos prejudicar. Então, eu acredito que, enfim, a candidatura do Flávio, no sentido de escolha do Bolsonaro, é totalmente justificável. Afinal de contas, quem ele mais confia, né, do que o próprio filho. Por um outro lado, você tem pessoas que estavam fazendo uma análise, né, de talvez assim, será que a coisa vai engrenar? As últimas pesquisas, né, agora mostraram um avanço até mesmo do próprio nome do Tarcísio. Então, foi, né, de fato, uma surpresa. Existe também um outro campo, né, como o Silas Malafaia, que, enfim, tá soltando o verbo no sentido de que ele apoiaria uma outra chapa, como a do Tarcísio e Michele vice, porque teria, enfim, mais chance de ganhar na visão dele. O que eu acredito é que, como a Bíblia fala, né, a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Eu escuto o Silas, e do tanto que o Silas já fez vídeo, já me atacando diversas vezes,
já teve diversas pessoas, né, que eu escuto e que eu sigo que já falaram mal de mim, e eu ainda assim continuo escutando a todos, porque eu acho que seria muita soberba da minha parte acreditar que eu tenho a verdade e eu não quero ouvir ninguém mais. Então eu acho que nesse momento agora é importante que principalmente as nossas lideranças, o Flávio, né, enfim, o partido como um todo, deputados, senadores, escutem tanto o povo quanto as pessoas, escutem os empresários, escutem o pessoal do agro, escutem os professores, escutem os pais e mães, escutem o tio, escutem o taxista, escutem o cara do Uber, escuta, enfim, as pessoas comuns, obviamente além, né, das pesquisas, porque eu acho que esse feeling, né, de não perder o tato com as pessoas é muito importante para a gente tomar as decisões, né, porque realmente vai ser uma eleição muito acirrada e eu não tenho dúvidas que todos que falem, mesmo talvez sejam de forma áspera, mesmo talvez seja da forma como você não gostaria de ouvir, você precisa não considerar essa pessoa como, enfim, como um traidor, como uma pessoa que quer abandonar, não. Quando o Silas dá a opinião dele, é a opinião dele. Caso contrário, a gente vai estar fazendo literalmente igual à esquerda. E é interessante que um deputado do PT recentemente foi dar um evento lá do PT e ele foi dar a opinião dele a respeito das mortes que ocorreram lá no Rio de Janeiro, né, que os policiais abateram lá mais de 130 criminosos. Ele falou que só morreu otário. Né? E aí tinha uma mulher lá que não deixava ele falar, falou, você é um mentiroso, você é um mentiroso. Ele falou, peraí, você vai deixar eu falar? E é engraçado, porque vocês falam em democracia, que a esquerda é democrática, mas você não consegue me ouvir. Então eu quero trazer isso também para a direita, né? A direita que é democrática, que precisa ouvir a todos, precisa compreender a todos, né? Precisa saber ganhar no argumento. Se o Silas está errado, vai lá e grava um vídeo falando por que ele está errado. Né? Se o fulano de tal está defendendo o Flávio e você discorda,